Olá, amigos, graça e paz, mais uma vez aqui reunidos para hoje estudarmos alguns versículos que ao longo de anos têm sido mal interpretados, vamos dizer assim. Na segunda e terça-feira passada nós estudamos sobre o perdão de Deus e as consequências do pecado. Falamos sobre muitas coisas, dentre elas que o perdão de Deus é imediato. O que ficam são as consequências, e é aí que a gente precisa ter uma atenção muito especial. Falamos que Deus perdoa qualquer tipo de pecado, né? Não existe distinção entre pecado, pecadinho e pecadão. Tudo é classificado por Deus como pecado e precisa de arrependimento. Nós hoje vamos trazer aqui, eu separei 7 versículos que eu considero assim os que mais são aplicados e, vamos dizer assim, mal aplicados, para a gente estudar não somente o texto, mas também o contexto. A gente vai precisar aí ler o versículo, e em alguns a gente vai ter que ler o antes e o depois, outros a gente vai precisar somente ler o antes, e você consegue entender perfeitamente. Mas todos eles têm o que nós chamamos de contexto. Todos eles têm uma história, têm uma iniciação, têm um objetivo, porque nenhum versículo bíblico foi escrito sem propósito, foi escrito de maneira aleatória. Todos eles foram direcionados a alguém ou alguma situação que estava acontecendo naquele momento. Então a gente precisa entender para quem foi escrito, por que foi escrito, e aí a gente vai ter assim uma noção exata do significado de cada versículo. Amém? A gente colocou naquele material, inclusive eu queria lembrar aqui que o material está disponibilizado no nosso site. A gente não colocou no Facebook porque a gente colocou no site. Então, se você não tem o link do site, deixe um pedido aqui nos comentários, que a gente vai deixar para você o link. Amém? A gente colocou esse estudo não para a gente sair atrás de pessoas que estão errando, não, porque às vezes esses erros acontecem de maneira involuntária. Esses erros acontecem de maneira inconsciente, pelo simples fato da pessoa não conhecer totalmente o contexto, não ter lido totalmente o contexto, ou até mesmo porque ouviu, né, em alguma mensagem, de alguma pessoa, aquele texto sendo tratado daquela forma. Então, é perfeitamente normal que as pessoas errem. Por quê? Porque a nossa Bíblia não é apenas um livro de fé, ela é um livro de fé e prática. E é aqui que mora o perigo de eu entender um versículo de maneira errada, ou explanar esse versículo de maneira errada. Por quê? Porque ao ouvir o versículo, a gente espera que haja uma prática. E se eu ouvir o versículo de maneira errada, a minha prática também vai ser errada. Então é por isso que a gente trouxe esses 7 versículos, a gente separou 7, e eu vou ler aqui o que está escrito no capítulo 1, versículo 22, livro de Tiago. Diz assim, ó: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural. Ou seja, quando ele sai, a imagem sai também. E também tem o livro de Mateus capítulo 7, versículo 24. Eu dei essa lição, que a gente chama lição, né, na escola bíblica de criança. A gente não fala pregação, não fala texto bíblico, a gente fala lição. Uma lição bíblica e uma lição não bíblica, né? Uma lição moral. E aqui nesse texto eu preguei muito, dei muito essa lição para as crianças, que fala dos 2 fundamentos, né? O homem prudente e o homem insensato. Diz assim, ó: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha o versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre,
compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, porque ela não fora edificada sobre a rocha. Então, a gente nota aqui uma necessidade de uma aplicação correta. Mas como eu vou ter uma aplicação correta se eu não tiver um ensinamento correto, se eu não tiver um entendimento correto desse versículo? É por isso que a gente trouxe esse estudo hoje. Amém? Então, feito essas considerações, eu queria te convidar para o primeiro versículo, que é o versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Isso. Aí diz assim, ó: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Essa passagem, ela fala de tentação. Tentação, especificamente tentação. E não o que a gente costuma ouvir, que é falar das provações, dos problemas. E aí a gente até ouve, né? Deus não dá nenhum problema, nenhuma situação que a gente não possa suportar. Não, isso está errado. Deus aqui, perdão, o apóstolo Paulo aqui não está tratando de provações, de situações difíceis, de situações que são trazidas até nós em função da nossa própria vida cristã, né? Da nossa fidelidade a Deus, e alguns problemas a gente vai enfrentar, tendo em vista que a gente fez uma escolha de servir a Deus. Paulo não está tratando disso, está tratando de tentação. A igreja de Corinto, ela tinha, naquela cidade, tinha um templo da deusa Vênus. Nesse templo existiam muitas prostitutas ritualistas que praticavam rituais com imoralidades sexuais. Muitos homens iam para lá para poder prestar o seu sacrifício, vamos dizer assim, e esses sacrifícios eram imoralidades sexuais. E Paulo está tratando aqui que mesmo aqueles irmãos de Corinto, estando vivendo em uma cidade que era muito promíscua e com várias imoralidades, era possível resistir. Porque a tentação, ela não consiste em um pecado diante de Deus, a tentação. Porque a tentação vem de maneira involuntária, você não pede, quero ser tentado. Não, você não pede. Ela chega até a sua vida. A tentação chega e você agora tem a condição de resisti-la. O apóstolo Paulo diz também que essa tentação não vem para destruir o ser humano, o sujeito, o crente. Vem para aperfeiçoar a sua fé, vem para fortalecê-lo. Porque juntamente com a tentação, Deus também promove um escape, um livramento. Então, Paulo está tratando aqui especificamente de tentação e não de provação, né? Então, muitas pessoas tratam desse texto dizendo: Deus não nos dá carga maior do que nós podemos suportar. Aqui está tratando de tentação. O nosso terceiro versículo está no livro de 2 Coríntios, capítulo... Perdão, eu falei o terceiro, vou falar agora o segundo. No material lá, eu só inverti. O nosso segundo, agora, a gente vai tratar, é o livro de Salmo. Amém? Eu só inverti aqui, mas isso aí não vai alterar em nada. Salmo capítulo 37, versículo 4. Esse salmo, ele é um salmo muito conhecido. E muitas pessoas utilizam ele de maneira errada, porque desconsideram o versículo anterior e o posterior. Então, esse versículo 4 está no meio do versículo 3 e do 5, que vão tratar do assunto que esse versículo quer dizer. Então, se você desconsidera o anterior e o posterior, você não pode, de maneira nenhuma, se beneficiar do versículo que está no meio, que no caso aqui é o versículo 4. Acompanha comigo. Deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você acha mesmo que Deus vai satisfazer todos os desejos do meu coração? Quando a própria Bíblia diz que o nosso coração, o coração do homem é enganoso? Então,
Será que eu estou pedindo algo a Deus que está em linha com a vontade dele para a minha vida? Talvez eu esteja pedindo algo a Deus que eu quero muito, mas que eu não precise. Talvez eu não esteja pedindo algo a Deus que eu não queira, mas que talvez eu precise. E por isso, há que se ter um alinhamento com a vontade de Deus para você estar nesse versículo. Eu vou ler para você o versículo 3 e o 5 para você entender. O 3 diz assim, ó, confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, para eu receber os benefícios do versículo 4, eu preciso estar em linha com a vontade de Deus. Eu preciso entregar ao Senhor, ou seja, transferir para Ele toda a minha carga de responsabilidade. Perdão, responsabilidade não fica legal. Toda a minha carga de necessidade para que Ele possa, então, satisfazer o desejo do meu coração. Então, quando eu digo para Ele, Senhor, a minha vida é Tua, a minha vida pertence a Ti. Tudo que eu preciso, tudo que eu tenho está no Senhor. Aí sim, eu estou em linha com a vontade dEle. Ele vai começar a trazer. Então, esse versículo é muito utilizado também no dia do aniversário, né? Para os aniversariantes, a pessoa começa a orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida dele. Obrigado por mais um ano de vida. Concede a ele o desejo do seu coração. Aí, já pensou se Deus fosse conceder mesmo? Cada um tem um desejo diferente, né? Eu e minha esposa moramos juntos, mas às vezes eu tenho uma vontade e ela tem outra. Já pensou se Deus fosse conceder o desejo dela e o meu? Nós estaríamos indo em direções totalmente opostas. E é por isso que quando a gente ora, Senhor, abençoa a nossa vida, mas faz a tua vontade. E isso aí traz para nós a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E é isso que a gente precisa. Talvez não seja isso que a gente queira. Amém? Talvez seja, a nossa oração tenha sido somente em dizer o que a gente quer. A gente precisa, a partir de hoje, talvez, dizer, Senhor, o que tu queres para a minha vida? Talvez essa seja a oração mais eficaz. Amém? O nosso próximo é Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Esse aqui vai te dar um pouquinho de trabalho para você aceitar. Por quê? Porque a gente ouve isso todo dia, toda hora, se referindo a um determinado grupo de pessoas, e agora você vai descobrir que esse versículo é para outro grupo de pessoas. Esse versículo diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo sempre foi utilizado para um convite às pessoas que não são crentes. Ou seja, as pessoas que estavam totalmente fora do evangelho. E aí, esse convite era feito de uma forma a que a pessoa entendesse que Jesus estava à porta batendo. E se ele abrisse, se ele dissesse, eu aceito ou eu recebo, aí sim a coisa ia acontecer. Então, eu preciso entender o contexto dessa história. Esse versículo é parte de um versículo, de um texto que está sendo dirigido a uma igreja chamada Laodiceia. Essa igreja era uma igreja muito rica, uma igreja que conquistava, mas que por algum motivo ela se desviou do propósito principal de Deus, que era alcançar o perdido. Então, o apóstolo João escreve essa carta, ele escreve 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E essa 7ª carta, que é a igreja de Laodiceia, ele escreve, e aí nessa carta é a única exceção em que não tem a única carta em que não tem nenhum tipo de elogio. Em todas as outras igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia, todas essas igrejas, o apóstolo João escreve a visão dada por Jesus sobre alguns elogios. E aí ele diz, entretanto, ou seja, ele coloca as coisas boas, né? E depois ele diz, porém, entretanto, tem alguma coisa que essa igreja está fazendo assim, desviando. E o apóstolo João traz uma exortação a essas igrejas, mas essa igreja aqui, Laodiceia, é a única que não recebe nenhum tipo de elogio. Pelo contrário, ela só é repreendida, porque as atitudes dela
sempre redundavam em algo que ia desvirtuar da vontade de Deus. Então, o apóstolo João mostra que essa igreja era muito rica, muito próspera, próspera não, muito rica, ela tinha muitas conquistas, mas era tida como uma igreja pobre, miserável, que carecia da compaixão de Deus, uma igreja cega, uma igreja que estava nua. E ele coloca todos esses adjetivos, que nesse caso aqui são adjetivos negativos, pejorativos, porque essa igreja se desvirtuou de todo o seu propósito. E aí ele chama a atenção. Por quê? Porque Deus, ele sempre estabelece um meio de arrependimento para o pecador. No caso aqui era uma igreja, uma congregação, mas ele estava estabelecendo da mesma forma esse arrependimento, ou estabelecendo essa possibilidade de arrependimento para esse povo aqui. Então ele diz, eis que estou à porta e bato. Ou seja, aí depois ele diz assim, ó, ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então não está falando para pessoa que não era crente, está falando para quem era crente. Aqui a repreensão é para a igreja de Laodiceia. E a gente sempre tem o hábito de usar esse versículo para, no final do culto, para fazer um apelo. Esse versículo ele está totalmente descartado. Eu até preguei ontem e um dos versículos que eu utilizei era: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Esse você pode trazer, porque existem pessoas que estão cansadas de muita coisa, sobrecarregadas, e essa sobrecarga que o livro de Mateus mostra não é sobrecarga no corpo físico ou mental. Ele termina assim: encontrarei descanso para a vossa alma. Então, quer dizer que o cansaço é lá dentro, que só Jesus pode tirar. Esse sim você pode utilizar como sendo um versículo para fazer um apelo àquele que não é crente. O nosso próximo é o Atos 16:31. Eu queria que você, quando você pegasse o material, você colocasse o versículo lá, que eu, por erro de digitação, não coloquei o versículo, essa referência bíblica. Aí você vai ler o texto, mas você vai falar, mas de onde que está isso, né? Esse texto, só um minutinho, por favor. Esse texto, apesar de ter sido escrito pelo médico Lucas, a fala aqui é do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo a fala do apóstolo Paulo. Diz assim, ó: eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, e os da tua casa. Esse versículo aqui, ele é muito usado por algumas pessoas para declarar que essas pessoas, tanto essa pessoa que está agora recebendo Jesus, quanto os da sua casa serão salvos. Esse versículo não é exatamente isso. Esse versículo quer dizer que assim como eles viram em Paulo e Silas o testemunho, e esse carcereiro, e ele quis receber essa salvação no seu coração, assim também vai acontecer com aquele que recebe a Jesus e tem um testemunho na sua casa. Os da sua casa vão querer também ser crente, porque eles estão vendo Jesus na vida dessa pessoa. Então, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Da mesma forma que você creu e foi salvo, a sua casa, a sua família também vai crer e vai ser salva, por causa dessa palavra, por causa do testemunho. Então, na verdade, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa não é uma, vamos dizer assim, uma contaminação, né? Eu recebo a Jesus e toda a minha casa vai ser salva. Não é isso. Mas que a partir de mim, toda a minha casa pode ser salva também através de Jesus, por causa do testemunho que eu vou dar. Amém? O nosso próximo é Filipenses 4:13. Esse aqui é clássico, né? Esse aqui é aquele que a gente ouve em campanhas aí de conquista, campanha da família, campanha de várias coisas. E o versículo é sempre utilizado dessa maneira. O versículo é assim: tudo posso naquele que me fortalece. Declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu falei duas versões porque a minha versão diz assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Mas
Existem versões que dizem assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo não quer dizer que você pode todas as coisas e você vai conquistar. Não quer dizer isso. Esse versículo não quer dizer que você pode todas as coisas porque Jesus te fortalece, no sentido de você alcançar uma bênção material. Não. Paulo está tratando aqui de dois momentos que ele já viveu, tanto a fartura quanto a escassez. Então ele está dizendo que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Ele pode estar em fartura, aqui em cima, também pode estar em escassez, aqui embaixo. Ele pode todas as coisas, porque Jesus o fortalece. Por que ele diz isso? Porque Paulo sabe, ou sabia, que uma pessoa, ela não tem as mesmas atitudes nesses dois níveis, de fartura e de necessidade. Porque na necessidade, a atitude primeira de qualquer pessoa é buscar Deus. Fala, Senhor, me ajuda, não aguento mais, eu não consigo viver desse jeito mais. Preciso do teu socorro. E as pessoas querem, de uma forma milagrosa, sobrenatural, sair daquela situação o mais rápido possível. Então elas buscam a Deus todos os dias, né? Todos os dias. Tem consagração de manhã, ela vai. Tem culto à noite, ela vai. Amanhã tem estudo bíblico, ela vai. E vai sempre. Por quê? Porque ela quer sair daquela situação. E ela não quer viver daquele jeito. Já na situação de fartura, pode ser que a pessoa não possa ir à igreja hoje porque tem que cuidar da casa que acabou de comprar. Ou pode ser que ela não consiga ir à igreja hoje porque ela tem que cuidar do carro que ela acabou de adquirir. Então ela tem que lavar o carro, ela tem que aspirar, tem que fazer um montão de coisas e ela não pode ir para a igreja. Pode ser que ela não possa ir para a igreja ou para a consagração, ou para qualquer trabalho da igreja, porque ela tem que ver a casa de praia, ver o jardim que foi feito, fazer alguma coisa. Então, na fartura é mais difícil da gente manter essa fidelidade a Deus. Já o apóstolo Paulo, ele não considerava isso um impedimento. Ele entendia que, ele sabia viver. Depois você lê, a partir do versículo 10, você vai ver que ele sabia tanto viver em abundância quanto viver em escassez. Ele sabia exatamente viver de qualquer jeito que fosse. Por quê? Porque tanto em uma situação ou em outra, ele podia todas as coisas, porque o Senhor fortalecia ele. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando que qualquer situação que a gente viva, seja ela de dificuldade ou de abundância, a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. E não declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece, cerrando os punhos para declarar no mundo espiritual que você vai conquistar. Não, isso não é para isso. Esse versículo não foi escrito com essa finalidade. Amém? Você pode passar tranquilamente por qualquer tipo de situação, seja ela de abundância ou de escassez, porque Jesus Cristo te fortalece. Você sabe quem você serve, você sabe quem é o Senhor da tua vida, então isso não vai tirar você da estrada, isso não vai tirar você do caminho, porque Jesus, ele está sempre cuidando de você, seja na abundância ou na escassez. Amém? O nosso último está aqui no livro de Josué capítulo, esse aqui eu amo. Josué capítulo 24, versículo 15. Diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu li isso para você, se você tiver com a sua Bíblia aí, você vai perceber que eu só li um pedacinho do versículo, o que normalmente a gente chama de parte B, né? A parte A eu ignorei. Quando eu faço isso, eu simplesmente estou tirando todo o significado do contexto e jogando para o texto. Eu, vendo esse texto e falando somente isso que eu li para você, eu vou achar que isso é uma declaração profética. Eu vou achar que isso é uma declaração de fé que eu estou fazendo nesse momento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declara isso aí. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí a gente agora tem feito essa declaração no mundo espiritual e a gente espera que a nossa casa sirva também ao Senhor, quando na verdade não é isso. Se eu agora for um pouco mais honesto e ler o versículo todo, você vai entender. Diz assim, ó, porém, versículo 15, capítulo 24, livro de Josué. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, o Senhor, escolhei agora a quem quereis servir.
Guarda essa palavra, escolhei. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Agora sim eu posso falar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está fazendo aqui, não uma declaração profética, não. Josué está fazendo aqui uma afirmação de que ele e a casa dele vai servir ao Senhor, ou vão servir ao Senhor. Ele não está declarando que a casa dele servirá ao Senhor, não. Ele tá afirmando, ele como chefe da casa dele, ele disse assim, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, qual é a decisão de vocês? Eu pedi para você guardar essa palavra escolha, né? Ele fez uma escolha. Eu vou servir, juntamente com a minha casa, ao Senhor. Vocês, quem vocês escolhem? O que vocês decidem? Josué estava num impasse de uma situação, uma discussão em que eles iriam servir outros deuses ou não. Então, Josué dá uma decisão definitiva, colocando o povo de Deus na parede e dizendo, a quem vocês vão servir? Qual é a decisão de vocês? A minha decisão é eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a decisão de vocês? Josué não está querendo saber ou declarando profeticamente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, isso não é profético. Isso é decisão. Josué está fazendo uma afirmação. A partir de agora, a decisão... Aí o versículo 16 diz assim, diante disso, o povo unânime respondeu, longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos outros deuses. O povo, ouvindo as palavras de Josué, quem que vocês querem escolher? A decisão de vocês fica com quem? Com os deuses dos seus antepassados? Ou com o Senhor Yahvé? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí em seguida o povo dá a resposta. Josué, pelo amor de Deus, longe de nós. A gente serviu outros deuses. Vamos ficar com Yahvé, o Senhor. Porque o povo sabia quem era o Senhor, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E Josué estava fazendo essa declaração. Logo, a declaração em forma de profecia, né? Ainda que você tenha feito, não fique com vergonha se você já usou um desses versículos aqui de maneira errada, como foi apresentado aqui. Fique com vergonha não, porque eu também já usei, né? Porque a gente ouve e a gente reproduz aquilo que a gente ouve. Isso é perfeitamente normal. Se você ouve algo de alguém que você considera, você vai reproduzir. Quando você reproduz... Então, por que a gente trouxe esses 7 versículos? Porque, como eu disse no início, o problema não é você ouvir esse versículo de uma maneira errada. Esse não é o problema. O problema, esse é um problema. Mas o problema consiste em você aplicá-lo de maneira errada. Quando você ouve esse versículo e você tenta aplicar ele à sua vida do jeito errôneo que você aprendeu, você também faz a aplicação de maneira errada. Então, o que acontece? Eu preciso aprender o versículo da maneira correta para poder aplicá-lo da maneira correta. Então, aqui vai uma dica para você. Faça como os crentes de Bereia. Toda vez que você ouvir algum versículo isolado, você busca na Bíblia o versículo anterior e o versículo posterior, para que você possa, de uma maneira eficaz e correta, aplicá-lo na sua vida. Então, você pode ouvir. Isso não se traduz em desconfiança, isso não se traduz em não aceitar. Não, isso se traduz em cuidado com a palavra de Deus. Você vai ler para você entender aquele contexto e aí você vai, assim, entender o texto e saber a real aplicação dele na sua vida. Amém? Você não precisa desconfiar de todo pregador. Não, que isso, longe de mim falar isso. Pelo contrário, a maioria dos pregadores, grande parte deles, né, eles têm uma missão assim árdua de levar a palavra do Senhor. Então eu não estou aqui levantando uma bandeira de desconfiança, pelo amor de Deus, não. Eu estou aqui levantando uma bandeira de atenção, de cuidado com aquilo que você vai ouvir e vai ler. Não leia um versículo e tente fazer dele uma verdade para a sua vida. Nenhum de nós tem a verdade absoluta. Todos nós focamos na Bíblia como verdade absoluta. Todos nós focamos na Bíblia
como verdade total e necessária para a nossa vida cristã e para a nossa prática. Logo, aquilo que eu leio, isso sim representa a verdade absoluta. Então, quando uma pessoa prega alguma coisa, lê um versículo e eu vou buscar na Bíblia o entendimento, não tem nenhum problema quanto a isso. Amém? Não faça disso uma caça às bruxas. Amém? Assim foi o nosso estudo de hoje. Eu te agradeço pela companhia. Eu te agradeço por estar conosco aí conectado. O pessoal, tanto do Instagram quanto o pessoal do Facebook. E provavelmente sexta-feira ou na próxima segunda, né, a gente vai ter a nossa próxima live. E aí, se for na sexta até quinta-feira, a gente está anunciando para você o nosso próximo estudo. Lembrando que no nosso site a gente disponibilizou esse material de hoje. Se você não tem o link do site, deixa aí um comentário dizendo: eu não tenho, e a gente vai providenciar para você imediatamente. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu te aguardo na próxima live, no próximo encontro. Se não sexta, na segunda-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, o restante de segunda e uma semana abençoada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Obrigado a todos e Deus abençoe em nome de Jesus.